com o desembargador Rogério de Oliveira e com o desembargador João Batista Damasceno, mas o nosso poeta, já vários ouvintes ligando aí, e a poesia, está aqui, ele não veio, mas a poesia do desembargador Antônio Carlos Esteves, nosso poeta mor, e vocês depois poderão ter essa poesia na nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça. Diz ele aqui, o poeta: firme, forma, força, fogo, hoje o fogo está aqui na nossa mesa, forte, zás, segunda hora de um dia qualquer terno mediano. Criança não chora na praia, morta. Hospital em chamas, duro inferno cotidiano. Bombas de fogo, faca que corta. O Papa pergunta ao Pai Eterno: não viste? Permitiste? Para, exorta. Firme, forma, força, fogo forte, zaz. Não quero prévia agonia dessa criança de corpo jacente. Se não for enquanto inconsciente, durante o mais profundo dos sonos, que seja breve, leve, logo imediata. Clarão arrasador que o mundo mata. Firme, forma, força, fogo, forte, zaz. Que estejamos juntos, companheiro. Que não tenhas que levar meu corpo inerte. Que não tenha eu que levar o teu sem vida. Vamos juntos para o nosso destino. Firme, forma, força, fogo, forte, zaz. Bom dia, nossos ouvintes aí, com essa poesia fantástica do desembargador Antônio Carlos Esteves. Essa poesia remete a esse bombardeio do hospital dos Médicos Sem Fronteiras pelos Estados Unidos. E aquela criança morta, né? E aí tem uma coisa muito séria, que o hospital era conhecido, a posição do hospital era conhecida por todas as forças. Esse é um evento mal explicado e os Médicos Sem Fronteiras, eles são mal vistos, às vezes por forças combatentes, sobretudo por violadores das leis de guerra e dos direitos humanos, porque por vezes se exigem que os médicos mantenham a pessoa viva enquanto ela é torturada. E os Médicos Sem Fronteiras não prestam esse tipo de serviço. Manter uma pessoa viva enquanto ela é torturada. E eles acabam sendo mal vistos, né, por essas forças combatentes. Esse bombardeio do hospital, ele está mal explicado, né? O presidente Obama já telefonou para o presidente dos Médicos Sem Fronteira, se desculpando. Mas tem uma coisa mal explicada. A posição do hospital era conhecida por todo mundo. Como é que se bombardeia esse hospital? Né? Bem complicada essa questão. Perversidade, né? Você bombardear um hospital, enfim... Os senhores da guerra aí fazendo os senhores da guerra. Suas brincadeiras. E a Rússia entrou. E a Rússia, a China e Irã entra para manter o Bashar al-Assad, né, no poder da Síria, para desarticular esses grupos que os Estados Unidos estavam incentivando para poder tomar o petróleo da Síria também, né? Mas o Rodrigo, nosso convidado de hoje, o cineasta Rodrigo McNiven, falando sobre o papel do cinema nas questões sociais. Cortina de Fumaça, qual é a sua proposta com esse filme Cortina de Fumaça? Nós ainda não avançamos, né? Tantos países já avançaram, nosso querido Uruguai aqui vizinho, Portugal, nós temos tantos exemplos de Portugal, copiamos tantos exemplos, chamamos até Portugal de nosso avôzinho e tudo, e Portugal avança nessa área. Países como a Holanda, como a Suíça, né? A própria Alemanha. E nós não estamos vendo aqui nenhum avanço nessa área desta guerra, já que estamos falando em guerra, dessa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra pelas drogas, ou como diz o Pezão, uma guerra pelo tráfico. Guerra pelo tráfico. Guerra pelo tráfico. Pezão já... Essa frase ele disse, ele usou, ao invés de falar de guerra ao tráfico, porque na verdade está falando que é a guerra das facções, né? E que às vezes algum setor da polícia se coloca ao lado de uma facção, às vezes se coloca ao lado de outra, né? Então a guerra não é a guerra ao tráfico, é a guerra pelo tráfico. E ele, num ato falho, mandou isso num discurso. Não, é muito bom a gente ter um governador como Pezão, porque às vezes assim a boçalidade ou a ignorância da pessoa faz com que a pessoa seja muito honesta, acaba falando as coisas sem querer, transparente. Fica mais evidente, né? Fica muito evidente. Mas qual é a sua proposta com esse filme? Exatamente, o Cortina vem muito disso, né? Da percepção de uma guerra, né, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, nasci aqui, enfim, desde de pequeno que
vivo, né, esse Rio de Janeiro, que é essa Babilônia encantadora, mas caótica e violenta. E a questão das drogas sempre foi uma questão um pouco mal discutida e mal aprofundada. Eu acho que num surto criativo e curioso, comecei a pesquisar muitas coisas, comecei a ler muito, falei, cara, tem muita gente falando coisas completamente diferentes do que a grande mídia, né, tratava, né, pelo menos, que era a questão da guerra, a questão do traficante, a gente tem que subir o morro, tem que eliminar esses inimigos. E aí eu fui atrás dessas pessoas. Então o Cortina, ele é o segundo filme importante que eu junto com outras pessoas realizei. Tem o EIU antes, que fala sobre o Haiti, que curiosamente tem muito a ver com o estopim, né? Porque no Haiti as forças militares do Brasil já usavam o Haiti como um ensaio, um laboratório, né? Um laboratório. A gente inclusive gravou numa cidade perto do Rio de Janeiro, que eles têm lá algum acordo, que eles fazem incursões simuladas nessa não lembro agora exatamente onde foi, para depois aplicar isso no Haiti. É no Jericinó, né? Acho que é Jericinó. E qual não foi minha surpresa depois de saber que os comandantes lá do Haiti estavam envolvidos com as ocupações aqui no Rio de Janeiro, enfim. Isso veio antes do Cortina. O Cortina, então, é quase que uma aventura pessoal de conversar com essas pessoas e trazer umas realidades novas. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, principalmente, onde lá os dispensários de cannabis, né, de maconha, já era uma coisa natural. Agora, então, nem se fala, porque quando eu fui fazer o filme, não era nem legalizado ainda. Né? Agora já está legalizado até o recreativo em alguns estados. Na época não era só o uso medicinal. Assim, estavam anos-luz na nossa frente, como Portugal já estava. Portugal já tinha resolvido a questão do usuário na época do Fernando Henrique, enfim, né? E o Fernando Henrique ia resolver também, mas não resolveu, enfim, ficou essa coisa esquisita aí. Então, assim, de fato, Ciro, para fechar aqui, eu concordo com você, a gente está muito, muito anos-luz atrás de muitos países, nossos vizinhos aqui. O porquê disso, eu acho que tem tanta coisa, né? Eu acho que a mentalidade da guerra permanece, eu acho que a influência midiática permanece, eu acho que o projeto de segurança pública do Rio de Janeiro é isso. Eu acho que o que foi feito com relação ao PP, ocupações, é uma extensão dessa lógica, que é você ocupar território, é você militarizar territórios, é você criar um estado de exceção, uma suposta democracia. Isso é a extensão da lógica de uma ocupação pacífica, por exemplo, no Haiti. É a lógica da paz armada, é a lógica da imposição da paz pela força e da manutenção da paz pela mesma força, ou até por mais violência. É sempre instável. É uma contradição. Eu entendo quando as pessoas vão discutir e falam, mas isso era preciso, porque a violência no Rio de Janeiro estava... Eu não sei se estava, porque a violência no Rio de Janeiro sempre houve. Eu lembro um moleque, nos anos 80, vendo os arrastões que a gente está vendo hoje. Eu moro em Ipanema, sou da Zona Sul, e lembro de moleque que viu arrastão, né, a Rede Globo lá, com o caminhão dela, esperando o arrastão acontecer para virar matéria. E basta um correr que todo mundo corre, né? E o arrastão, ela tem uma coisa meio de fantasia, eu conheço bem de emoção, sabe? Que corre dois, correm mais de 1000, nem sabem por que correm. Mas é o desespero, eu já assisti o surgimento de um negócio desse. Um garoto passou por um turista que estava com um cordão, fez assim, como se fosse, né? E continuou andando. Um segurança daqueles que ali viu isso, eu corri atrás do garoto. E eu continuei a minha caminhada. Quando eu voltei, tinha um salseiro, né? Uns corriam para um lado, uns corriam para outro, surgiu guarda municipal, polícia, as mães colocando os filhos dentro da sacola. Tava aquele negócio assim. Eu passei, eu olhei e falei, peraí, não aconteceu nada. Eu estava no local onde... Eu estava no ponto, né, do estopim, né? E não aconteceu nada, mas a fantasia... Né? Não foi você que fez o bu, não? Não. Desta vez eu sou inocente. Né? Então foi uma coisa tão interessante, porque em meia hora todo mundo corria e não teve nada, não teve subtração, não aconteceu nada, mas as pessoas ficaram apavoradas, né? Quem estava ali queria sair. A polícia chegando, e chega com alarde, com aquela coisa toda, vira um salseiro por conta de nada e nada aconteceu. Ciro, eu queria voltar aqui à pergunta, porque assim, eu tenho uma preocupação se quem financia influencia na produção, no filme, no tema do filme. E também para a Emily lá, porque a Emily falou que está numa rede que é bancada pelo Estado. Né? Assim, numa instituição, um projeto que é da Secretaria do Estado. Se o Estado ele passa alguma influência, alguma diretriz nisso, ou se vocês são livres para criar o que quiser. De certa forma, sim. Eles estão presentes em algumas coisas que a gente faz, mas até então os eventos, as pautas são a gente que arruma, a gente que vai atrás.
A gente que, tem um evento assim, vamos todo mundo. Aí pede a permissão, vai todo mundo para lá e faz o evento. Mas até então, a gente que corre atrás de pautas, a gente que vai ver algumas coisas que está acontecendo no meio da juventude, no meio da educação, coisas do tipo. Então, nós da DHTV que vamos atrás das nossas pautas para fazer acontecer os vídeos que estão lá na nossa página. Perfeito. Vocês, por exemplo, já pensaram em fazer uma pauta sobre esse assunto que está na moda aí, arrastão? E ir aos meninos, porque eu e Damasceno já fizemos uma proposta aqui da gente entrar num ônibus desse e junto com os meninos para ver, mas o tribunal interferiu na nossa vontade e disse que não dava segurança para a gente. E a gente não precisava de segurança, mas precisava pelo menos um respaldo para fazer essa experiência. Mas vocês podem fazer essa experiência com mais facilidade. Vocês já pensaram em fazer uma pauta? Acompanhar a garotada que vai à praia para ver e entrevistar quais são as intenções dele? Não é uma pauta legal? Você acha que essa sugestão é boa ou é uma interferência indevida minha aí na sua programação? Não, no caso, assim, eu já tinha comentado também com algumas pessoas da DHTV, mas eu acho que, assim, é uma coisa que a mídia já mostra bastante. Mal. A gente poderia, também. A gente poderia ver o outro lado, não só o lado da criança que rouba, da criança que está ali fazendo a coisa errada. A gente poderia ver o lado diferente, o lado do bem. Até que poderia sim virar uma pauta, uma ótima dica. Mas quando a gente conversou a respeito disso, tivemos meio que uma ideia, aí ficou aquela coisa assim, já está mostrando muito na televisão, já está falando que a criança está errada e de que todo mundo é bandido e todo adolescente negro no ônibus. Então, era bom mostrar o outro lado. Né? Seria bom uma pauta que a gente pode até repensar, para poder fazer uma coisa diferente num lado do bem, em que a mídia não mostra. Você faz uma pauta sobre um assunto que você não acredita? Depende. Assim, eu particularmente posso às vezes não acreditar. Mas se conversarmos, se por exemplo, botarmos você ideias... é a favor da legalização das drogas? Não. Você faria uma pauta sobre isso com as pessoas que são vítimas desse proibicionismo? Faria sem problema algum, porque não é só o meu lado de ver, não é só a minha visão, mas também das outras pessoas. O mundo não gira em torno de mim. Né? Tem aquela coisa, assim, eu sou contra, mas tem outra pessoa que é a favor. Vamos ouvir agora a resposta que o Rodrigo vai dar para o nosso Rogério. De financiamento. Se quem financia, influencia. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem níveis, né, de influência. Eu acho que em algum momento, dependendo da ousadia ou do quão profundo ou difícil é a discussão, essa interferência vai ser maior ou menor, dependendo acho que dos interesses do veículo. Porque aí vamos falar de televisão, né? A gente não vamos esquecer que os canais de TV são empresas que têm anunciantes e que o fundamento ainda de como esse dinheiro circula é através de publicidade, é através de anunciantes. E aí temos conflitos de interesses aí. No que diz respeito ao cinema, isso é um pouquinho mais leve, porque o cinema, por ser considerado, não acho que seja nem o caso, por ser considerado mais uma coisa autoral, mais artística até do que a TV, mas não nem acho isso, ele dá uma certa autonomia para um diretor, para um roteirista, dependendo do quanto de dinheiro quem votou naquele projeto especificamente. No caso da realidade brasileira, a gente está numa mudança aí interessante, a gente tinha muita dependência de leis de incentivo, que colocava a decisão para que projeto o dinheiro ia na mão das empresas. Por exemplo, a Petrobras era uma grande patrocinadora de filmes, bancos, Caixa Econômica. E isso, obviamente, pode interferir numa linha editorial do filme. Não à toa esses filmes que a gente está aqui falando, que eu tive o prazer de fazer parte do grupo que fez os filmes, não tiveram nenhum tipo de financiamento nesse sentido. Foram financiamentos próprios, no sentido da produtora, que eu era sócio, e das próprias pessoas que participaram, né? Que é uma mentalidade hoje muito forte. Foi por isso que eu não recebi meu cachê. Exato. Doou o cachê dele, doou, né? Exatamente. Rodrigo, mas vamos para uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Nossos ouvintes aqui, a Angélica, lá de Niterói, o Rodrigo, está perguntando assim: quais são as perspectivas jurídicas do adolescente infrator nos dias atuais no Rio de Janeiro? É só punição?
Eu queria que a própria Emília, que está com esse projeto de protagonismo juvenil, respondesse essa pergunta. Ela quer saber o seguinte, a Angélica lá de Niterói: quais são as perspectivas para o adolescente infrator? É só punição? É só Padre Severino? É só a Estela Maris? Ou tem alguma outra possibilidade? Tem outros jeitos também. A gente sabe que em alguns casos, realmente esse é o caminho certo, digamos. Mas também, às vezes, é falta de oportunidade, é falta de acesso à cultura. Às vezes, se abrirmos outras portas sem ser a grade, pode tanto evitar e transformar a vida de outros jovens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalhei em Nova Iguaçu, fui juiz de Nova Iguaçu por 15 anos. Em 2008, eu era juiz eleitoral lá onde você mora, na Posse. E a Posse é uma região que tem os milicianos, né? Que tem uma região dominada por milicianos. E aí tinha aquela coisa de que os milicianos iam interferir na eleição. E eu, quando vi uma placa de algum candidato que era ligado à milícia, eu parava, conversava com as pessoas: não, seu juiz, eu gosto muito dessa pessoa aqui, não, ele me obrigou a botar placa, não. Eu não encontrei uma pessoa que tivesse colocado placa, que tivesse dito constrangida com aquilo. Muito pelo contrário, me surpreendeu a legitimidade com que os milicianos, né, dominavam aquela área. A pergunta que eu te faço, sem precisar te expor para falar de miliciano, tem uma crença na legitimidade da atuação deles, uma receptividade da comunidade, né, do bairro ali da Posse e das adjacências, uma receptividade, um sentido de proteção, ou existe às vezes algum tipo de coação? É só isso que eu quero saber de você. Se as pessoas respaldam, legitimam, aceitam muito bem, ou se sentem de algum modo constrangidas com a presença desses milicianos lá na região. Vamos responder depois do intervalo, que voltamos então com o Silvio Augusto na linha e essa resposta da Emily enquanto ela vai pensando aí.